Deus ouve e atende às orações dos seus filhos. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha sincera gratidão por você compartilhar com todos, de forma tão espontânea, generosa, aberta, essa tua experiência espiritual como fruto de um jejum de 3 dias. A Vaninha já teve essa experiência e o jejum, ela tem um forte testemunho, não importa se é de 24, 48 horas, 72 horas, sempre traz um resultado sobrenatural, conforme a Flávia nos testemunhou. Eu acho que a minha mensagem, Flávia, está muito alinhada com a sua pergunta, porque eu fiquei buscando o Espírito Santo. Senhor, o que eu devo falar hoje? E duas passagens me vieram à mente. Uma é da Bíblia e a segunda é do livro de Mórmon. Eu vou começar citando a da Bíblia. Na Bíblia, nós lemos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto tanto desse versículo, porque quando eu casei com essa mocinha bonita aqui, a Vaninha, eu ganhava um salário mínimo por mês. E nós fomos fazer a nossa lua de mel, fizemos algumas metas para o futuro. E uma meta que nós fizemos foi essa, Mateus 6,33. Nós íamos colocar o reino de Deus, a sua justiça, acima de todas as outras coisas, e confiando que essa promessa do Senhor seria cumprida em nossa vida. Então, o meu incentivo nessa mensagem de abertura e, ao mesmo tempo, o meu testemunho e convite a todos é que na sua lista de prioridades, nos seus planejamentos, conforme a Flávia falou, já para 2025, que Deus esteja no topo. E depois as questões pessoais, profissionais, financeiras, de outras naturezas, elas vão se encaixando, se encaixando, se encaixando. O que acontece, lamentavelmente, é que algumas pessoas tratam de todos os assuntos como prioridades, e daí, se sobrar tempo, e se der, no final, se lembra que Deus existe. Então, às vezes a pessoa passa o ano inteiro, termina o ano e não realizou, não cumpriu grandes coisas. Mas por quê? Porque a pirâmide das prioridades estava invertida. Tem uma passagem no livro de Mórmon que, para mim, é lema de vida, que se encontra no livro de Jacó. E falando em livro de Mórmon, gente, eu sei que muitos de vocês já receberam na sua casa o livro. Se você ainda não recebeu, pode pedir para a Marlene ou para a Vitória, deixa aí o seu endereço, ela manda no correio, você vai chegar aí na tua casa, tá bom? Mas aqui no livro de Mórmon, no livro de Jacó, capítulo 2, começando no versículo 17, diz o seguinte: Pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com os vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. Eu vou fazer aqui só uma pausa e daí eu continuo. Olha que curioso, gente. Nós lemos lá na Bíblia que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós lemos que antes de buscarmos a riqueza, devemos buscar o reino de Deus. Lembra que eu falei há pouco? Quando eu casei com a Vaninha, eu ganhava um salário mínimo, fizemos algumas metas para buscar a prosperidade, mas nós sabíamos, naquele momento, que nós tínhamos um compromisso, que era de buscar primeiro a Deus e depois a prosperidade seria uma consequência. Agora, olha que bonito o versículo 19. E você que já tem um livro de Mórmon aí na sua casa, pode depois marcar. Jacó 2, 17, 18 e 19. E depois de haveres obtido uma esperança em Cristo. Olha só que lindo, Flávia. Depois que você já conseguiu aquela esperança em Cristo, conseguireis riquezas. E agora tem três palavrinhas-chave, gente. Se as procurardes. Eu gosto tanto dessas três palavrinhas, porque não significa que toda pessoa que acredita em Deus, que é fiel, que cumpre os mandamentos, que é uma pessoa honesta, sincera, que serve o próximo, que tem atos de caridade, vai prosperar, ficar rica, milionária. Não.
Está escrito aqui: conseguireis riquezas se as procurardes. Isso me lembra da história de uma palestra que eu fiz. No final, uma senhorinha veio me cumprimentar e disse: Carlos, eu oro a Deus, eu tenho fé, mas sou uma pessoa pobre. Qual que é a explicação? Eu perguntei para a senhorinha: você faz oração todos os dias? Ela disse: sim. E o que você pede na sua oração? Ela disse: eu peço saúde, paz na minha casa e proteção para os meus filhos. E a senhora tem saúde? Tenho. Tem paz na sua casa? Tenho. Seus filhos têm saúde? Tenho. E Deus disse: quantas vezes a senhora orou pedindo por prosperidade, abundância, riquezas? Ela disse: nossa, seu Carlos, essas coisas a gente não pede. Eu disse: pede sim, senhora. Então, observe só o que está escrito aqui: conseguireis riquezas se as procurardes. Agora, aqui vem a parte principal de toda essa sequência de versículos. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade que Deus vai te abençoar com riquezas? E sabe qual que é? E procurá-las-ei com o propósito de praticar o bem, vestir os nus, alimentar os famintos, libertar os cativos, confortar os doentes e confortar os aflitos. Gente do céu, essa é a prosperidade que o Senhor aceita, que o Senhor abençoa e que o Senhor multiplica. Eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação, uma alegria estarmos juntos a cada segunda-feira. E hoje, teve essa semana, na verdade, teve uma escritura, deixa eu achar aqui onde eu coloquei, que diz que. Vou ver aqui, cadê? Achei. Diz assim, uma escritura também do livro de Mórmon. Nós estudamos todos os dias a Bíblia e todos os dias nós estudamos o livro de Mórmon. São dois livros de escritura, eles são compatíveis, eles não tem nada num livro no outro que contradiz, mas é uma história diferente, porque conta a história de povos diferentes. Agora, a doutrina de Cristo, que está ali, que foi revelada pelos profetas, é tão verdadeira quanto as doutrinas da Bíblia. E me ficou na minha mente a semana inteira esse versículo, que se encontra em Éter 12, no versículo 28, que diz assim: eis que é o Senhor falando para um profeta. Ele diz assim: eis que mostrarei aos gentios sua fraqueza, e mostrar-lhe-ei que fé, esperança e caridade conduzem a mim, a fonte de toda a retidão. Então, eu não sei se é porque eu não tinha parado para prestar atenção nessas três palavras, o que que me conduz a Cristo, né? Cristo fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas esse vir a Cristo, o que é esse vir a Cristo? E aqui está dizendo que é três coisas: é fé, é esperança e caridade. Se nós tivermos esses três fundamentos, nós vamos ter aproximação do Senhor. Nós vamos nos sentir perto de Jesus Cristo. Então, eu vou começar pela fé e vamos indo. E a Marlene vai cuidando do tempo aí, Marlene. Tá bom? Então, a primeira coisa, o que que nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé? Nós precisamos, a fé, como diz Jesus Cristo aqui, é semelhante ao grão de mostarda. Isso está em Mateus 13. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, o Senhor está dizendo que a fé é uma coisinha pequenininha que cresce.
Então, a sementinha de mostarda é pequenininha, mas quando ela é plantada no terreno fértil, ela cresce um arbusto grande, que as aves vêm fazer ninho no pé de mostarda. Já o fermento que a gente coloca também na massa não é muito fermento, mas ele faz com que a massa cresça. Então, nós temos que fazer isso com a nossa fé. Nossa fé tem que crescer. Ela não pode ficar só naquele tamanhinho daquela sementinha de mostarda. Nós temos que permitir que o nosso coração seja suavizado, como que seria? Moldado. Moldado, que ele seja suavizado a ponto de que a semente da fé cresça. Nós temos que permitir que a semente da fé cresça. Então, aqui fala o seguinte: compararemos a palavra a uma semente. Ora, se deres lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que se for uma boa semente, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes esta sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Então, aqui ele está dizendo que se nós permitirmos que a semente cresça dentro do nosso coração, essa semente, e não deixarmos que a incredulidade destrua a semente. Porque se eu não faço a semente crescer, sabe o que eu faço? Eu faço que a semente seja destruída. Ou ela vai crescer ou ela vai morrer. Exatamente. Ou ela não vai ficar estacionada ali só com aquele tamanho. Então, eu preciso fazer com que a minha semente cresça. E para isso, gente, a gente precisa permitir. Eu preciso permitir no meu coração que a semente cresça. Se eu começo assim, estou lendo as escrituras, estou lendo a Bíblia, ou o livro de Mormon, acho que isso aqui não é verdade, não. Isso aqui não se aplica para a minha vida. Eu não concordo, eu acho que isso aqui está errado. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a sementinha da fé. Eu preciso, pelo contrário, se Deus colocou aqui, eu preciso acreditar. Se eu não acredito, eu tenho que orar, eu tenho que me ajoelhar. Pai Celestial, eu estou com dificuldade para acreditar em Jesus Cristo. Eu tive um cunhado que a minha irmã casou com esse rapaz, ela achou que ele logo se tornaria um cristão, mas ele não era. Ele não acreditava em Cristo como filho de Deus. Ele acreditava em Cristo como um profeta, alguém que foi importante nos seus ensinamentos, mas não tinha o verdadeiro Cristo. Ele não acreditava. E ele teve que estudar muito, e levou anos até que ele permitiu. Foi quando ele permitiu. Ele não permitia. A semente estava sendo brotada, ele ia lá e pisava em cima da semente. A gente compartilhava uma experiência espiritual com ele e ele não acreditava. Ele era sempre do contra. Então, eu fui uma das pessoas que sempre estava atrás dele, querendo que ele se convertesse. Mas esse meu cunhado era duro, ele não se convertia com facilidade. Mas o que aconteceu? De repente, ele permitiu. Levou anos, mas um dia ele permitiu que a semente começasse a crescer. Ele leu a Bíblia e daí ele começou a ver quem era Cristo. Ele começou a orar, e ele começou a se transformar. Ele foi batizado. E hoje ele é um fervoroso. Ele não sai de casa sem oração, ele lê as escrituras todo dia, ele é um bom pai, ele é um ótimo marido. Por quê? Porque ele permitiu que a semente de Jesus Cristo entrasse.
Então, essa é a chave. Se nós não permitirmos que a semente, ela vai ficar lá no nosso coração. Deus vai colocar uma sementinha no coração de todos os seus filhos. Agora, está em nós permitirmos que a semente cresça ou se ela vai ficar lá estacionada. Então, E nós... às vezes, gente, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo e com a Vaninha. Um amigo meu me deu um bonsai. Você sabe o que é bonsai, né? Aquela arvorezinha chinesa, japonesa, coreana, que é desse tamanho assim, mas ela tem uma duração, uma vida imensa. Eu peguei, cheguei em casa, eu disse, meu amor, eu tenho um presente para você, um bonsai. De 12 anos. E já tinha 12 anos que a pessoa me deu esse presente, cuidava e fazia todos os tratamentos necessários para aquele bonsai ficar cada dia mais bonito. Deixa eu... Como que termina essa história, meu amor? Então, o Carlos entrou aqui, mas ó, aconteceu que eu pus lá perto de uma janela, mas não cuidei do bonsai. E quando o belo dia eu vi, todas as folhas tinham caído e estava quase que seca, horrível, porque eu não pus a água adequada. Eu abandonei. Eu, de vez em quando eu ponho uma aguinha lá, mas não cuidei da planta. Ó, de bonsai virou mauzai. Conclusão, eu fiquei apavorada. Falei, gente, vou perder o presente que o Carlos ganhou e que ele deu para eu cuidar. E daí eu levei lá para baixo. Isso estava no andar de cima da minha casa, foi lá para baixo. Falei, não, agora é muito cuidado. Chamei a minha ajudante, olha, é muito cuidado com essa planta aqui que nós vamos restaurar. Então, nós levamos a planta das 8 da manhã até as 11 para tomar sol, para tomar ar, punhamos a água. E sabe o que aconteceu? Rapidamente ela floresceu novamente e foi restaurada. Mas foi o cuidado. Então, isso acontece com a nossa fé também. Se nós não cuidarmos, ela fica lá naquele coração duro, dormente, é como uma sementinha que você joga numa terra dura, dura, que não foi afofada, preparada. Então, nós temos que preparar, aumentar a nossa fé, para nos aproximarmos de Cristo. Temos que permitir, porque quando o meu cunhado permitiu, ele encontrou respostas para todas as suas perguntas. Mas até então, ele não tinha. Então, ele não tinha permitido. Então, nós temos que desejar que a nossa fé aumente. Temos que permitir que a nossa fé aumente. Temos que cuidar da nossa fé. E não deixar que a incredulidade prevaleça. Teve uma ocasião que um pai trouxe um filho para Jesus Cristo curar, ele tinha problemas, e Cristo perguntou para esse pai se o pai tinha fé. E o pai falou assim: ajuda-me na minha incredulidade. Então, daí o Senhor o ajudou e ele teve a fé suficiente para que o seu filho fosse curado, e o seu filho saiu dali curado. Então, se nós não temos essa fé, nós temos que nos ajoelhar todo dia e pedir para Deus: Senhor, eu tenho pouca fé, aumenta a minha fé, não permita, me ajuda na minha incredulidade. Nós temos que pedir ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, ele vai nos abençoar e vai nos responder. Agora, se nós não quisermos, ele não vai interferir também. O Senhor não costuma interferir na nossa vida. Ele permite que nós passemos aqui por essa experiência terrena sem muita interferência divina. Ele só vem até nós quando nós nos aproximamos. Hoje, nós tivemos o exemplo da Flávia. O que ela fez? Vamos jejuar e vamos orar. E foi difícil para ela, mas ela foi firme naquela decisão de jejuar e orar para Deus. E a resposta veio no primeiro dia, veio no segundo, Veio do terceiro. veio no terceiro. Então, a resposta às vezes demora um pouquinho. Então, por isso que nós temos que orar bastante. Para nós aumentarmos a nossa fé, tem que ter a oração, o estudo da palavra de Deus. É muito importante vocês dedicarem um tempinho diariamente para o estudo da palavra, porque a palavra vai alimentar o nosso espírito, a nossa alma. O espírito que está dentro de nós vai ser alimentado
através do estudo das Escrituras. E a obediência a Deus. Quanto mais o meu coração for obediente, mais o terreno onde está a minha semente ficará um terreno fértil, através da minha obediência. Então, o que eu... eu aprendo na palavra de Deus que eu devo perdoar. Mas eu não perdoo, não vou perdoar. Aquela pessoa foi horrível comigo, eu não perdoo. Então, a palavra não vai crescer raiz na sua semente, nem vai dar frutos. Por quê? Porque você não quer colocar a obediência. Então, nós temos que entregar a nossa vontade ao Senhor. Podemos ir lá de joelho e falar: Senhor, olha, a pessoa me magoou muito, ela me deixou muito triste, muito chateada, me sinto assim, assado, pode falar tudo para o Senhor. Mas eu sei que o Senhor pediu para eu perdoar. Mas eu sei que sozinha eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me abençoe com amor por essa pessoa, com bondade. Eu tive a experiência essa semana de uma confusão que houve lá entre um funcionário e com uma outra pessoa, e ele veio reclamar para mim e tal. Eu falei: meu amigo, começa a orar pelos que te maltratam e tu persegue. É isso que Cristo ensinou. Se você está sentindo que essa pessoa está te perseguindo, você tem que orar por ela. Porque é isso que o Pai Celestial ensina. Então, se você está com essa dificuldade, comece a orar por essa pessoa. Eu recebi depois da esposa dele: eu estou orando por essa pessoa. Eu pensei: eu queria ter ouvido isso dele. Porque, na verdade, a esposa dele é maravilhosa e está orando. Mas é ele que precisa orar. É ele, somos nós, aquele que se sente ofendido, aquele que tem que orar. Eu, às vezes, quero resolver o problema do meu filho, eu começo a orar muito por ele, mas tem coisa que é só é ele que vai ter que orar, é ele que vai ter que ler, é ele que vai ter que buscar para que a semente da fé cresça. Então, nós precisamos ter essa convicção. Não adianta querer empurrar para a mãe orar. Eu não vou orar, eu não vou perdoar, eu vou pedir para a mãe orar. Não, a mãe vai orar, porque mãe é mãe, né? Já quer tudo de bem para os filhos, então vai orar. Mas não é essa o propósito, é cada um individualmente se achegar a Cristo. E nós só nos achegamos a Cristo quando nós desejamos. Então, aqui, mas aí, olha que interessante no final aqui. Deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Quando eu começo a sentir a minha fé crescer, eu sinto a minha alma dilatada. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. O que isso quer dizer? A minha mente vai se expandir e o meu entendimento vai ser ampliado muitas e muitas vezes. Então, nós precisamos disso. E começa a ser-me deliciosa. Então, quando nós começamos a viver os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida e percebemos a nossa fé crescendo, sendo aumentada a cada dia, nós começamos a ter uma alegria que não existe em qualquer outro lugar. É uma alegria muito, muito grande. E nós precisamos, então, permitir que a nossa fé cresça. Então, aqui são 3 coisas nessa que o Senhor falou para esse profeta. Mostrar-lhe que a fé, esperança e caridade conduzem a mim. Era o Cristo falando com ele. A fonte de toda a retidão. Então, o que conduz a Cristo? Primeiro é a fé, e o segundo é a esperança. O que é essa esperança? Não é a esperança assim, eu espero que amanhã não chova. Eu espero que o meu chefe não me chame lá para me dar uma bronca. Eu espero que eu tire uma nota boa na prova. O meu time ganha. Eu espero que o meu time de futebol ganhe. Gente, essa esperança não é a esperança que está nas escrituras. Essa aí são esperanças que a gente tem, mas não é.
Essa esperança que ele está falando aqui é outra. É esperança em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira. Esperança em o quê? Esperança que eu posso ficar livre de todos os meus pecados através de Jesus Cristo. Nos lembrando que ele pagou pelos nossos pecados, quando ele expiou pelos nossos pecados, quando ele estava na cruz, e quando antes mesmo no jardim do Getsemane, quando ele suou sangue por todos os poros, ele pagou. Então eu tenho que acreditar e ter esperança de que Cristo pagou pelos meus pecados e que através dele eu consiga ficar pura, limpa para voltar à presença de Deus. Porque o nosso objetivo, o nosso plano de Deus para os seus filhos, o objetivo final é nós voltarmos a viver com Deus. Que isso quer dizer vida eterna. Nas Escrituras fala várias vezes sobre vida eterna. Vida eterna quer dizer viver com Deus, viver com o eterno, que é o nosso Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Para isso, nós precisamos voltar à presença do Pai. E só faremos isso se nós nos aproximarmos de Cristo, através, primeiro, tendo fé, segundo, tendo essa esperança em Cristo. Então, a esperança na sua. São 3 esperanças, gente. Na verdade, é 4. Primeiro, esperança que Jesus Cristo, através da sua expiação, vai eliminar todos os meus pecados. Então, se eu errei, se eu fiz coisas que desagradaram a Deus, eu posso ficar puro novamente através de Cristo. Segundo, esperança na ressurreição. Quantos aqui, não vou perguntar, nem quero para ninguém levantar a mão, mas quantos acreditam na ressurreição? Na ressurreição de Cristo e na sua própria ressurreição, na ressurreição de toda a humanidade. Tem pessoas que não acreditam. Meu cunhado era um, ele não acreditava. Depois ele passou a acreditar, quando ele permitiu que a fé dele crescesse. Então, acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e que por causa disso todos nós vamos ressuscitar. Um terceiro ponto, ter esperança de que se eu for obediente aos mandamentos de Deus, aos princípios que Jesus Cristo ensinou enquanto estava aqui nessa vida, se eu for obediente, eu vou voltar a viver com Deus. Então, é uma esperança. E essa esperança deve estar muito viva dentro de nós. É algo muito importante, porque são 3 momentos, 3, 4, né? O Evangelho, acreditar no Evangelho, ter esperança que se eu cumprir com a minha parte aqui nessa terra, o Senhor vai me dar um galardão. Vou receber uma coroa de glória, como o Senhor promete nas Escrituras. Então, é acreditar e colocar em prática. Então, eu vou me arrepender dos meus pecados e usar a expiação de Cristo para mudar minha vida. E vou mudar. Eu vou acreditar na hora que eu perco um familiar, alguém querido que morre, eu vou acreditar que eu vou um dia rever essa pessoa através do dia que ela ressuscitar, e eu também vou ressuscitar. Então, isso nos traz paz e nos traz esperança. Então, é essa esperança que nós precisamos, esperança em Cristo Jesus. Não adianta ficar esperando coisas para esta vida, é a esperança eterna. E o tempo acabou, mas o 3 eu vou falar na próxima aula, tá bom? É a caridade. Então, são 3 coisas: fé, esperança e caridade que conduzem a Cristo. Se nós não tivermos fé, se nós não tivermos esperança na vida eterna, se nós não tivermos caridade, nós não vamos conseguir os objetivos e cumprir com o nosso propósito aqui nessa terra. Nós temos um propósito, um objetivo bem claro, delineado por Deus, para todos os seus filhos. O Pai Celestial ama cada um dos seus filhos, e Ele quer cada um de vocês de volta na sua presença. Mas
Para isso, nós precisamos desenvolver. Então, nós vamos deixar o tema caridade para a próxima semana, porque o nosso tempo acabou agora. Mas eu presto testemunho para vocês de que Deus vive, que Ele nos ama, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que se nós desenvolvermos a nossa fé, tivermos o desejo de desenvolver fé, nós vamos chegar a voltar à presença de Deus. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós temos 10 minutinhos, que é o tempo de vocês, para vocês fazerem perguntas, para vocês poderem dar um testemunho, para vocês contarem uma experiência, sempre rapidinho, para que mais pessoas possam participar. O Ailton, pode abrir abra o microfone, Ailton. Acho que está aberto agora, né? Agora está aberto. Fala aí, Tá Paulo. ótimo. Então, ouvindo tudo isso